Olá, Aline. Oi, pessoal, tudo bem, Olá, tudo Neuraci? bom? Tudo bom? Você me ouve bem? Me vê bem? O pessoal está chegando ainda, né? Vamos aguardar um pouquinho. Já já eles, acho que vai aparecer para eles aí essa opção. Você está me ouvindo bem? É isso que eu ia te perguntar. Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Estou sim, tá Tá ótimo. bom, tô sem. E aí, como é que estão as crianças? Tudo bem. Todo mundo ainda em vias de e dormir, É, aquele né? horário. Todo É, padrão esse lá. é... Então, eu tenho notado isso quando eu vou fazer live à noite. Aí, para algumas mães, o ideal é a live à noite, porque tem alguém que vai ficar, o bebê já vai dormir. Tá? Para outras, o horário, porque é bem o horário do sono das crianças, né? É. Aí a gente fica dividido, que hora a gente faz. Mas como tem a possibilidade de deixar gravada, e aí a gente pode depois a pessoa pode assistir, então já ajude. Algumas pessoas já mandaram as perguntas ou comentaram suas dificuldades, né? Para ver. Eu quero descobrir aqui que eu não me lembro onde é que faz, é para a gente anexar o com quem é a entrevista. Tem uma maneira de fixar, eu nunca acerto fazer. Deixa eu ver aqui. É, não sei. Ele me diz, não. Não tem problema não. Mas, assim, já está começando a chegar, né? Já tem algumas pessoas. Lívia entrou, e aí o pessoal vai entrar. Amanda também, né? A Boa noite, Gil, é o Amanda. grupo. Elas estão chegando aos poucos, né? Então, vamos só, para a gente conversando um pouco. Eu quero contar de onde veio, né, a ideia de falarmos sobre esse tema. A gente tem um grupo, né, de mães que participaram do programa e a gente criou um grupo de rede de apoio entre elas. Eu permaneço lá no grupo e a gente vai ter cada dificuldade que elas têm. Teve um período que eu fiz uma com um odontopediatra, porque elas estavam trazendo demanda nessa área de odontologia. E cada demanda que elas vão trazendo, a gente vai procurando profissionais da área para discutir. E aí surgiu esse tema de retomada da sexualidade após o nascimento de filho. E não é uma demanda que a gente está falando do retorno imediato, aquele retorno pós-resguardo. A gente está falando de um relacionamento, né, sexual quando os bebês já estão com meses, com um ano, e por que essa dificuldade de estar retomando a normalidade de uma vida sexual? E aí, quando ouvindo as meninas conversando sobre isso, sobre quem estava sentindo dificuldade, que estava com baixa de libido, quem não estava, eu disse, está na hora. E eu me recordei, Aline, de um período que eu trabalhei, era um período que eu trabalhava com mais frequência com gestantes, depois eu dei uma pausa. Foi na época de 2006, 2007, teve uma médica que eu estava me recordando disso esses dias, que ela virou para mim e fez assim, era assim, vamos pensar em alguma coisa para a gente oferecer, porque eu estou ficando muito preocupado. Vários casais estão se separando antes mesmo dos filhos completarem 6 meses. E foi um período que ela disse que, assim, em um mês de consulta, ela teve 3 mulheres relatando isso, que estava em crise no casamento. Então, eu fico me perguntando, a gente sabe que uma crise não faz apenas porque uma libido baixou, tá? Mas o quanto, né, tem diversos fatores aí envolvidos, muitas circunstâncias. E aí a gente precisa conversar um pouco. Mas agora que as meninas estão entrando, eu quero primeiro, né, que você se apresente, né? Eu te conheço, a gente já é parceira de trabalho, tudo, mas eu queria que você se apresentasse para a gente começar a discutir sobre essas demandas. Então, gente, boa noite. É sempre um prazer estar aqui trocando com a Neuraci, gosto muito dela. Eu sou a Aline Sardinha, sou terapeuta cognitivo-comportamental, sou psicóloga e trabalho mais nos últimos anos bastante com a questão da sexualidade, trabalho formando outros terapeutas, trabalho com pesquisa nessa área. E esse tema é um tema
que é muito recorrente, né, na nossa prática, e, por outro lado, muito pouco explorado do ponto de vista da pesquisa ainda, né? É um tema que eu tenho especial conflito de interesse, porque eu não só sou mãe de 2, né? Tenho um de 4 e um de 2,5. Então, fiz, assim, 2 bem seguidinhos, né? A Neuraci acompanhou uma parte da minha sala. E sou do Rio de Janeiro, né? E isso... E a amamentação, essas questões do puerpério são questões que me instigaram muito a estudar. Então, me formei consultora de amamentação. Acho que isso você não sabia, né, Neuraci? Não sabia, não. Não nessa área, mas é um assunto que eu sabia que ia ser difícil, né? E por quê? Então, assim, o que a gente tem do ponto de vista das pesquisas, né? Eu trabalho com casais já há muitos anos, fazendo terapia de casal, e a gente sabe que a transição do momento em que eu sou um casal, né? Que o nosso vínculo é um vínculo de 2 adultos, um vínculo conjugal. E conjugal não quer dizer que eu casei na igreja, nada disso. Quer dizer que eu tenho uma parceria estável com alguém. E aí eu passo para um outro tipo de vínculo, né? Que passa a ser o vínculo parental, né? Então tem alguns teóricos, inclusive, que dizem que é nesse momento em que se vira uma família, né? Quando surge um bebê, questionável, mas enfim, é uma forma de entender a história e acho que ajuda a gente a entender essa transição do conjugal para o parental. Ô, Né? Aline, seu sinal tá falhando de vez em quando. Não chega a ter um corte, mas ele tá um Tem pouquinho uma falhando. ventania acontecendo. Espero que ele não falhe de vez. Uma ventania que eu tô É o Rio, choveu, a maioria dos lugares começa a chover, a internet começa a ficar oscilante. Mas Certo. então tá, vocês me avisem, porque para mim aqui não trava. Então, é muito interessante a gente observar todas as mudanças que acontecem nesse momento, não só do ponto de vista hormonal, porque a gente tende a associar muito gestação, parto, puerpério a questões fisiológicas. Né? Então, tudo isso todo mundo já sabe que tem hormônios envolvidos, sim. Mas hormônios atuam num cérebro, o cérebro é de alguém, esse alguém tem uma história e está se relacionando com alguém que, por sua vez, também tem sua história, aquela relação tem uma história, tem dinâmicas que acontecem ali. Então, a influência dos hormônios, a influência das modificações biológicas existe? Existe, claro. Né? Mas o que a gente vai fazer com isso é que, na verdade, vai fazer a diferença, né? A gente sabe, eu e Neuraci somos terapeutas cognitivo-comportamentais e a base da ideia da terapia é que a maneira como a gente dá significado para as coisas que estão acontecendo com a gente vai influenciar a maneira como a gente está se sentindo, vai influenciar a nossa própria fisiologia, vai influenciar o que a gente resolve fazer com isso, né? E também as que a gente acaba colhendo do ponto de vista da relação. Então, quando a gente pensa nessa transição de um casal para uma função parental, é muito importante. Aí, quando você me conta... Travou? Travou? Não, tá só coisa, mas dá para citar, dá para ouvir. Quando a Neuraci me conta que esse primeiro ano de vida, os 6 primeiros meses de vida de uma criança são momentos críticos para uma relação, é verdade. Né? E quando eu falo de momento crítico, eu não estou dizendo que é um momento perigoso. Eu estou dizendo que é nem um momento ruim, nem um momento difícil. Eu estou dizendo que é um momento de desafio para uma relação. Né? Da mesma forma que quando todo mundo começa a se aposentar, quando os filhos saem de casa, são momentos, né? No momento em que você deixa de ser namorado e passa a ser casado e vai morar junto, são momentos, sabidamente, de desafio para uma relação. E é muito interessante porque as pessoas, às vezes, não se preparam para esse momento. Né? Se preparam para o parto, se preparam para amamentar, mas não se preparam para saber que a relação, aquilo que a gente tinha, vai se reorganizar de uma outra forma. Né? Tô fazendo Eu costumo dizer que o pré-natal psicológico deveria começar antes de gestar. Antes de engravidar, a pessoa devia buscar, o casal já devia se preparar para esse filho que vai nascer, a dinâmica que vai ser, valores, o que um pensa da educação, o que é que o outro pensa. Porque são essas diferenças. Uma mãe quer amamentar, o marido quer que a mulher tenha mais tempo livre para outras coisas, ou quer que retorne ao trabalho mais rápido. São detalhes que a gente precisa conversar antes, porque não é na hora que você está ali no auge, com todo o turbilhão,
né? De cansaço, de hormônio, de tudo, que você vai pensar nisso, né? Exatamente. E isso é alguma coisa que a gente sabe que a maior parte das gestações no Brasil não são nem planejadas, quanto mais, né, acompanhadas nesse lugar. E acho que é um momento, às vezes, eu gosto muito quando me convidam para falar desse momento, da etapa de vida das mulheres, porque é um momento em que muitas demandas vão acontecer, novas, para os dois, né? Tá todo mundo ali aprendendo a ser pai e mãe, tá todo mundo ali aprendendo a ser marido e esposa de alguém que acabou de parir, que acabou de ganhar um neném. Tá todo mundo aprendendo um monte de coisa. O neném tá aprendendo a existir no mundo. Então, é um aprendizado generalizado. É interessante que quando as pessoas pensam a relação, quando as pessoas pensam a sexualidade, elas pensam que tem algum lugar para onde a gente precisa voltar. De preferência o quanto antes. E eu acho que esse é o primeiro mito para a gente desconstruir aqui, né? Que não tem esse lugar para onde a gente vai voltar. Tem onde estamos e para onde vamos, né? E aí tem um luto, de fato, né? Da mesma forma que às vezes a gente namora e aí tem a vida de casado e aí a sexualidade muda. Tem um luto daquele sexo atrás da moita no carro que se costumava fazer e que não necessariamente passa a ser a rotina do casal. Tô dizendo que é pior ou melhor? Não, tô dizendo que a gente sente falta, né? Todo mundo sente falta. E é interessante como que essa falta vira demanda, né, Neuraci? Então, assim, na hora que tá todo mundo estressado, ninguém tá sendo empático com a falta que ninguém tá sentindo. Tá todo mundo se sentindo cobrado, cobrando, enfim. Né? E é interessante isso, porque às vezes a pessoa quer o que era de volta. E tem uma coisa que às vezes a gente precisa olhar é como é que estava essa vida sexual antes de eu engravidar. Porque às vezes a pessoa traz, quando começa a ter uma dificuldade, acha que é por conta do nascimento dos filhos. Mas será que já não estava antes? E porque eu estava vivendo um momento de planejamento e tal, e aí eu nem me dei conta, porque às vezes a gente está numa fase da vida. Eu lembro de alguns casamentos que às vezes a pessoa passa 1 ano e meio preparando o casamento e pouco tempo depois que casam se separam. É que enquanto eu estava preparando o casamento, organizando todo o evento, organizando toda a festa, não estava prestando atenção ali no que estava acontecendo na relação. Aquela relação que acaba pouco tempo depois de um casamento, ela já vinha dando sinais e a pessoa não estava percebendo, porque estava tão envolvida na organização da festa que não se dava conta. Então, às vezes, eu vejo que alguns casais que passam a ter dificuldade depois, já existia alguma coisa antes. Tem as dificuldades do contexto de ter criança, e muitas vezes a criança está dentro do quarto. Até teve uma pessoa que perguntou assim, como? Onde? Né? Aonde eu faço e como eu faço? Porque provavelmente a criança está ali no quarto. Porque tem a questão tem a extragestação, tem aquela coisa de você estar ali dando atenção ao seu filho, vai estar ali. Então, assim, como a gente vai fazer? Aí a gente vai pensar, né? As estratégias que a gente vai utilizar. Né? Quem é minha rede de apoio que vai ajudar para ficar com as crianças uns dias para eu poder dar uma saída e ter aquele meu momento com o parceiro. Né? E tem quando é possível. Tem uns fatores aí, né? Acho que é interessante, porque quando a gente sai do paradigma do voltar ao normal, ao saudável, ao que era antes, e a gente entende daqui para frente, a gente consegue ter a flexibilidade, né, necessária. Então, acho que é ótimo quando você me fala de que tem fatores de vulnerabilidade, com certeza. Né? Então, se eu tinha uma sexualidade, que a gente chama de um script sexual, né? O que é o script sexual? É um jeitinho ali como a gente transa, como a gente faz a dança do casamento, como a gente convida, como a gente vai organizando ali a vida sexual, que é muito comum que os casais já tenham mais ou menos um script do que eles fazem. Se aquilo ali é muito rígido, né? Como que eu vou transpor aquilo para um momento completamente diferente? Aí eu me perco. É como se eu dissesse assim, eu só tenho uma chave. Aí mudou a fechadura, já era. Né? Não tem jeito. Então,
Se eu entendo que não é mais o que era antes, que agora é uma outra coisa e que eu vou precisar necessariamente me adaptar, né? Como que eu posso me organizar para essa adaptação? E aí eu não preciso entender que eu estou perdendo, eu não preciso entender que é ruim por ser diferente. É um novo aprendizado. E aí pode ser ótimo, né? Então eu brinco que a cama compartilhada é uma incrível oportunidade para a gente descobrir outras coisas que a gente não estava fazendo porque tinha cama, né? Então, os casais casados normalmente transam na cama. Os casais que fazem cama compartilhada podem estar transando em qualquer outro lugar. Só que, óbvio, que para isso eu preciso estar muito flexível na minha relação, preciso estar muito tranquila com aquela história toda. Alguém ali está perguntando da questão da lubrificação. É super normal. Né? Então, a gente vai ter muitas modificações que vão acontecer de lubrificação, de desejo. Então, quando eu falo de um script rígido, é assim, olha, como é que eu percebia o meu desejo? Eu estava tranquila, eu chegava do trabalho, aí eu jantava, bebia meu vinho, e aí a gente ia, ou seja, precisa de todo um roteiro que quando que isso vai acontecer na vida da mãe? Nunca mais. Se isso é importante, né? Quando que você vai fazer isso com tranquilidade? Nunca mais. Não, sei lá, daqui a 18 anos. Então, quando que você vai fazer isso de novo? Não vai. Como que eu vou descobrir outras maneiras de encontrar desejo que não passem por aí? Que não adianta, gente. Então, assim, para eu me sentir desejada, eu preciso estar em forma. Né? Isso é muito comum nas mulheres. Entender a construção do desejo pelo meu corpo tá ok. Como vai ser, gente? Tem condição. Né? O corpo não está em forma, não é sobre isso. Tem leite jorrando, não é sobre isso. Não é sobre o corpo. Sobre eu estar me sentindo bem e bonito e desejável nesse momento. Não estou mal conseguindo sobreviver. Como que eu posso construir uma vivência sexual gostosa que não passe por aí? Então, quando a gente fala de flexibilidade, de pensar que é alguma coisa completamente nova, essa é a chave, né? E aí, quando alguém me diz assim, olha, a lubrificação fica abaixo do que costumava ser. Com certeza. Tem algumas medicações, por exemplo, quem toma antidepressivo aqui ou já tomou, sabe que o antidepressivo faz o quê? Joga o limiar de orgasmo lá na frente. Aquele mesmo estímulo que servia agora já não serve mais para gerar orgasmo. Né? Não sei se alguma de vocês já teve essa experiência. O que a gente faz? Muda o estímulo. Então, assim, se a sua lubrificação não é mais a mesma, a gente obviamente vai precisar usar lubrificante, né? E aí é importante a gente cuidar do lubrificante que a gente está usando, é importante colocar o lubrificante ali no meio do jogo, e mais do que lubrificar para permitir, viabilizar a penetração, porque a gente sabe que ainda tem uma outra questão que eu quero falar daqui a pouco, que é a questão da dor, né? Então não é sobre viabilizar a penetração, é como que eu vou fazer uma proposta de sexo que eu esteja doida para fazer. Então pensa só, a pessoa que está puérpera, amamentando, ela só quer descansar, depois ela quer tomar banho, depois ela quer o banheiro, sexo, enfim, tem um monte de outras prioridades que são vitais na frente do sexo. Qual é a proposta que tem que ser feita para quebrar essa banca? Para dizer assim, não, ao invés de dormir, eu vou transar. Essa é a proposta que tem que ser feita. Não dá para ser aquela proposta que servia antes, quando a pessoa tá, ó, super relaxada, sem ter o que fazer e quer transar, né? Que é a do casal sem filhos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a questão da lubrificação, eu preciso entender que essa lubrificação ela vai acontecer muito mais à frente do processo excitatório, né? Então, traduzindo para vocês, eu antes tinha desejo, daqui a pouco eu estou experimentando um pouquinho de excitação, o mecanismo da excitação, eu ganhei um beijo gostoso, tá me dizendo umas coisas aqui, legal, estou já pensando. Isso vai gerar uma certa fluxo de sangue para a região que vai fazer com que aos poucos eu vá tendo uma lubrificação e principalmente um entumecimento, né? A gente tem ereção, mulher tem ereção, né? Ali dos tecidos, e aí vai ficando gordinho, né? É esse entumecimento que é importante, tá? Para fazer o sexo ser prazeroso. Porque a lubrificação é a coisa mais fácil de arrumar. Desde que o mundo é mundo já se resolveu esse problema da lubrificação. Mas uma lubrificação sem processo excitatório acontecendo não me serve de nada, porque aí o que eu vou ter? Falta de prazer, no caso da puérpera, muitas vezes até dor,
e não vou querer transar de novo. Que quem quereria transar de novo? Né? Então, o que é muito importante nesse momento? Muito estímulo. Né? Então, é eu convidar alguém que está com sono, que está sem saco, que está preocupada, que às vezes não está se sentindo tão bem, que está se sentindo feia, né? E vou fazer um estímulo nela. Vou dizer que ela tá linda, vou fazer um sexo oral de ótima qualidade, vou comprar um vibrador se eu não sei fazer um sexo oral, né? Então fica a dica aqui, um vibrador. Qual é o vibrador? Aqueles vibradores que as pessoas acreditam que é para enfiar no canal vaginal? Não, não, não. É um bullet. Um pequeno que vibra que você bota em cima do clitóris, né? Então, eu vou gerar estímulos que vão fazer com que essa mulher se excite. Quando ela estiver muito excitada, aí eu faço o convite, né? Então, muda o jogo? Claro que muda, né? É um desafio para esses parceiros? É. Se os parceiros estiverem super envolvidos no cuidado da criança, vão estar também exaustos, sem libido, tudo isso. E ao mesmo tempo que eles vão estar cansados, isso estar envolvido nesse cuidado ajuda que os casais consigam compreender um ao outro, e aí quando eles se permitem ter esse momento, construindo esse momento a dois, a coisa acontece muito mais facilmente. Agora, quando a gente encontra, e é muito comum a gente encontrar, todo o cuidado fica a cargo da mãe, tanto cuidar da casa como cuidar do bebê, tá? O cara, tudo bem que ele trabalha, ele pode estar trabalhando fora e tudo, mas chegar em casa ele não divide, e quando ele procura, isso gera muitas vezes irritação na mulher. Porque ela está cansada, parece que ele não reconhece nada do que ela passou o dia inteiro fazendo, e ele ainda quer um sexo. Então, às vezes, isso dá uma irritação e uma repulsa. Né? Eu costumo ouvir muito essa coisa. Aí, às vezes, eu estou rejeitando aquele carinho que vem dar um beijo no meu cangote, eu rejeito, eu empurro. É porque quando ele deu um beijo no meu cangote, eu já pensei, vai querer, pô, estou cansada, passei o dia dormindo, eu quero dormir, eu quero tomar um banho, eu quero descansar. Então, dividir as tarefas, ser parceiro no processo de cuidar do filho, isso vai ajudar a melhorar. E ao longo do dia, precisa ser construído. O sexo não é só aquela hora que eu vou ali, pronto, e faço. Ao longo do dia, troca, né, frases, carinhos, pequenos gestos de apoio, de suporte, isso vai fazendo muita diferença, né? Isso que é legal isso que você colocou, porque assim, quando a gente tem um convite, o que é um convite? Um convite é alguma coisa que eu posso convidar. A Neuraci pode dizer, ali, fazer uma live comigo, eu posso dizer, pô, Neuraci, não, tô cansada, não vai dar. E ela não vai ficar chateada comigo, né? Agora, se for um convite que eu brinco, né, que é tipo um convite da Polícia Federal, que bateu na sua porta para te convidar, não é um convite. Né? Então, não, é obrigação. Às vezes, né, a gente percebe, é muito comum ouvir isso das mulheres, mesmo antes de ter coisas, fica mais premente, uma necessidade de trazer a sexualidade como uma forma de assegurar que o vínculo está mantido. E aí a sexualidade vira um sinalizador de tudo que não está funcionando nessa transição para a parentalidade. Né? Então vai parecer que é um problema sexual, mas é isso que você está fazendo. Não é um problema sexual. Agora, eu acho que é importante aqui a gente entender isso numa lógica sistêmica, ou seja, olhando para aquele casal, ao invés de dizer assim, nossa, esses homens são os insensíveis que não ajudam em nada, porque é essa a nossa sensação, né? Por mais que o cara esteja participando, a chance de você já ter pensado isso alguma vez é enorme. Então, quando você consegue entender que está todo mundo lidando com o luto, tá todo mundo tentando entender qual é o seu papel ali, tá todo mundo com saudade daquele casal que a gente era, tá todo mundo com saudade de dormir, tá todo mundo com saudade de ter vida social, tá todo mundo com saudade de fazer uma coisa que a gente fazia antes, que a gente não tem tempo mais de fazer. E muitas vezes isso vai virar uma demanda por sexo, né? Então, se a gente conseguir entender... A busca de prazer, né? É a busca do prazer. E às vezes é a única coisa que está disponível mesmo para aquele casal que não consegue sair de casa, né? Na pandemia, enfim. Então, mas não é a única forma de conexão. Então, quando a gente consegue entender que aquele marido que está me cobrando ou que está me fazendo um convite que eu já sei que se eu negar vai dar ruim, vai ficar de cara feia, né? Porque o que eu ouço no consultório
queixa de desejo sexual não é queixa de desejo sexual, é querendo evitar a cara feia da outra parte. Né? Então, é isso que aparece no consultório. Então, assim, vai ficar de cara feia. Então, se eu conseguir, de alguma maneira, acolher aquele cara que também está com saudade da mulher dele, que também está com saudade de estar pertinho, de transar, está com medo do que vai ser a vida daqui para frente, se de alguma forma a gente consegue falar disso, se de alguma forma eu consigo... eu não vou dizer o eu consigo porque não é nossa tarefa, tá? Não é nossa tarefa, é uma tarefa de todo o núcleo, né? De toda a rede de apoio, de toda a sociedade. Mas se a gente consegue olhar para esse casal e entender que está todo mundo ali fazendo demandas, às vezes com raiva, às vezes incisivamente, e que essas demandas falam de necessidades que são legítimas, que são genuínas, que falam do vínculo, né? Então, assim, o cara tá querendo transar comigo, eu posso dizer para ele, olha, transar eu não quero não, mas uma massagem no pé eu topo. Ou se você quiser, quem sabe você faz uma massagem no pé que talvez possa evoluir para um vibrador. Ou talvez possa evoluir para um sexo oral. Mas agora, penetração esse horário da noite não vai rolar. Nesse instante a menina está dizendo ali, sexo oral é tudo. É isso, né? Vai ter que ir variando, né? E quanto mais, a Janine está dizendo aqui, né? Quanto mais a pessoa tá junto naquele processo, então não é só porque ele tá te ajudando a cuidar da criança e você tá menos cansada. É por isso também, né? Mas quando a gente está com foco de atenção compartilhado, né? Neuraci, lá da psicologia do desenvolvimento, como é que a gente conecta com uma criança? Quando a gente compartilha o foco de atenção dela, né? Então tem uma criança, a criança tá brincando com um brinquedinho, faz muito mais sentido eu chegar e dizer assim, que legal isso que você está fazendo, do que eu chegar e tentar trazer uma outra proposta, vir com outro brinquedo sacudindo na frente da cara dela, né? Então, quando a gente tem um casal compartilhando o foco de atenção em torno da criança, essa transição para a parentalidade é mágica. E aí a sexualidade, que às vezes nem rola mais aquele sexo naquele início, ninguém nem repara. Tá todo mundo achando maravilhoso. Né? Outro dia desse eu vi uma entrevista, já tem um tempo, da Sabrina Sato falando dessa experiência dela. Não, aqui a gente não tá transando, mas tá ótimo, tá todo mundo muito feliz, enfim, tá tudo bem. Né? Que eu acho que também é uma coisa legal. Tem alguém dizendo assim, parece que eu tenho tempo para tudo menos para ele. Ela está falando que o marido cobra muito, ela diz que ele cobra muito a atenção. E a gente tem que lembrar, existem as necessidades dos maridos. Eu lembro de uma frase de Chico Anísio no Faustão, quando ele se separou de Zélia. E ele disse que ele era o 7º casamento dele, e ele falou que assim, todos os casamentos dele, ele se separou depois que o filho nasceu. Todos. Então, assim, o que é que eu entendi ali naquela hora? Ele tem necessidade de ter uma pessoa só para ele. É a necessidade dele, ele não quer dividir com ninguém. Então, por isso, e ele falou, que ele disse que filho, ele falou, da hora eu fui para ele, filho é o início do fim do casamento. Eu digo, eita, que absurdo. Porque as relações, eu penso em filho como potencializador de sentimento. Tá? De acordo com o sentimento que tem, ele vai dando mais potência àquilo, né? Aquilo que está ali permeando naquela relação. E aí ele falou isso, mas assim, a natureza dele é a natureza de não dividir. Ele quer uma pessoa só para ele. E isso, se a gente pensar que essa transição vai acontecer para todo mundo, tá? Porque a gente fala que se as mães fizessem elas, nasceu o neném, nossa, agora nem penso em mais nada, só quero saber do meu neném. Isso nem é assim para todas as mulheres. Tem muita mulher que tá doida para voltar a trabalhar, tá doida para voltar a transar, tá doida para... Porque também está fazendo. Então, se a gente entender que a transição para a parentalidade é um processo e que é muito improvável que os dois façam a exata mesma trajetória nesse processo, né? E é muito mais provável, por questões biológicas, sociais, que a mulher esteja mais envolvida inicialmente com a questão, faça essa transição mais rápido, né? Então, talvez eu possa empatizar com esse outro. Então, quando eu digo empatizar, não é transar sem querer, não é ser obrigada, não é achar que então eu tenho que me desdobrar e ainda dar uma atenção para ele. Não é isso. É eu poder verbalizar para ele, olha, eu sei que você está sentindo saudade, eu também estou sentindo muita saudade. Como é que a gente faz para achar um momento da gente se encontrar? Organiza isso aí para mim, enquanto eu vou botar o fulano para dormir, enquanto eu termino aqui de almoçar. Vai organizando aí.
mas que me faz um convite que eu vou querer quando eu tô cansada. Porque se for um sexo que passe por eu estar linda, cheirosa, aí não vai rolar. Não agora, nem tão cedo, né? Então, se a gente conseguir entender que o script sexual vai ter que mudar, que tem uma coisa que é a espontaneidade, que provavelmente vai sumir desse casal inicialmente, vai ter que transar com hora marcada, vai ter que transar quando dá, vai ter que transar rapidinho, porque daqui a pouco a criança vai acordar, vai ter que transar interrompido e tentar voltar, né? Tudo isso, esse casal vai aprender a fazer. E é claro que não vai ser fácil aprender a fazer isso. Então, assim, aí a gente estava lá transando, na hora que engrenou, a criança acordou, né? Provavelmente vocês não tinham grande experiência de fazer isso. E aí, quando é que vai conseguir se organizar, né? Tem uma dizendo que tá doida para voltar a sair. É isso. Então, assim, não se sinta não representada. Essa é a experiência de muitas mulheres, né? Que fica parecendo que as mulheres estão loucas para ficar amamentando e nem ligam mais pro marido. Não é. Mas quando que isso vai acontecer? Daqui a um tempo. Claro que você pode mover mundos e fundos, botar 10 pessoas para tentar operacionalizar essa sua ida ao motel. Pode, deve, se você conseguir, ótimo. Mas está longe de ser espontâneo e tranquilo e maravilhoso que era antes, né? Então, se a gente consegue acolher isso e consegue, assim, bem na prática, fazer outras coisas. Então, eu estou aqui falando de uma ideia de acolher, mas é um fazer outras coisas. Então, o nosso script vai ter que mudar. O cara provavelmente vai perder a ereção 1000 vezes durante essa ida e vinda da mulher, né? Porque ela tá lá, volta cá, e o neném, e não sei o quê, e a dor, e antes não tinha dor, pode ser que tenha um pouco de dor, e aí como é que a gente vai fazer com a dor? Qual é a prática sexual que a gente vai fazer para lidar com a questão da dor? E como é que a gente não vai poder usar mais a lubrificação dela como um bom termômetro? A gente vai ter que usar o quê? O ficar gordinho ali na região, como um bom termômetro, né? Se ela não está lubrificando tanto, mas ela continua tendo vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos estão funcionando. Ela só não está lubrificando tanto. Então, a gente vai ter que mudar o termômetro de entender aquilo, né? Então, quando a gente for compreendendo que coisas esquisitas vão acontecer e que isso é ok, já dá uma leveza para o processo, né? E é interessante isso que você está falando. Deixa eu ver, Lari está colocando aqui, que para ela está melhor do que antes. Mas ela acha que a maturidade foi que melhorou a relação. Sim, tem a questão da maturidade, tem. E eu observo também, Aline, o medo que às vezes a mulher está de engravidar de novo, porque às vezes ela não está utilizando os métodos contraceptivos por algum motivo e tal. E às vezes o medo de engravidar logo de novo faz, muitas vezes, compromete essa relação. A qualidade da relação. Tem isso. Tem o que a gente já falou do cansaço, tem dos hormônios, tem tudo. E tem muitas vezes a questão do diálogo, né? Muitos casais, eles não conversam. Não existe um diálogo. Sabe aquela coisa, eu vou aqui, te chamo e quero, pego agora aqui, quero. Eu digo para o meu parceiro que eu estou com dificuldade de sentir desejo e que isso não tem a ver com eu não gostar dele. Uhum. Não é isso? Porque muitas vezes é associada a baixa de libido como se eu não sentisse mais amor. Né? No dia que as meninas falaram sobre esse tema, a pessoa falou com sofrimento. Eu estou incomodada. Ela estava sofrendo porque ela estava sentindo que não estava tendo libido. E ela estava sentindo que aquilo não estava fazendo bem para o casal. Então, isso já sinaliza que existe um amor aí, existentemente. Então, é preciso saber identificar que libido é libido, amor é amor. Eles podem estar caminhando junto, né? E é ideal que eles caminhem junto, mas não significa que a presença de um, a ausência do outro, que eles tenham que estar amarrados, né? E entender o que é aquele momento. Mas, lógico, vou ficar sem transar? Né? Eu tenho que avaliar, junto com o meu parceiro, qual o impacto disso e junto a gente pensar como a gente pode fazer. Será que eu posso encontrar uma rede de apoio? Será que a minha sogra, minha mãe, uma irmã, pode pelo menos uma noite ficar com as crianças para que a gente possa dar uma volta, ir rapidinho na praia, sair, ter um momento nosso, deixar a criança na casa de alguém? Eu tenho que pensar que estratégia eu posso fazer.
Posso tirar meu leite, deixar para que alguém amamente, eu possa pelo menos ter aquelas 3 horas sem uma interrupção? Então, algumas estratégias, mas isso precisa ser dialogado. E é isso. Né? E eu acho que esse é um problema sério que eu vejo. Sim, porque a gente entende a negativa da mulher ou do cara, né? Porque a gente está falando aqui como se os caras tivessem desejo preservado. E a gente vê que isso não é o que acontece. Fica todo mundo tentando encontrar o desejo, fica todo mundo tentando encontrar. Então, assim, não é que não tem libido, é que eu não sei mais onde ela tá, né? Não é que não tem mais tesão. A gente vai ter que achar, porque as nossas pistas, os gatilhos, os estímulos que geravam isso não estão mais presentes, tem mil outras coisas acontecendo. Então, é muito comum a gente ver os homens reclamarem durante a gestação, né? Que aquelas coisas que eles faziam antes, que gerava libido neles, que gerava tesão neles, não está mais gerando. Eles ficam perdidos, as mulheres se sentem super mal amadas, super feias. E não é sobre isso. É sobre a gente. Tá? E se eu puder dar uma dica, o sexo está no corpo. Né? O corpo está ali. E quando eu digo corpo, não é genital. Porque genital, enfim, da mulher, por exemplo, é uma coisa que está longe de ser o foco prioritário nesse momento, né? É a área que está assim, mais precisando de um descanso. Então, se a gente puder entender que vem do corpo, então, por exemplo, o desejo, tanto para os homens quanto para as mulheres, ele muito provavelmente, no momento em que eu estou cansado, mal na relação, chateado, ou enfim, precisando fazer meio rapidinho, esse desejo ele vai vir depois da excitação. Né? A gente está acostumado a primeiro querer e depois ir buscar. Vai ser o contrário. É tipo como a gente vai para academia. Eu vou e depois eu gosto. Né? É essa a lógica. Então eu vou, tipo, é a mesma lógica, assim, ah, estou exausta, mas eu vou porque depois vai ser bom. É isso. Né? Então, vamos. E aí a gente vai fazer estímulo gostoso, carícia gostosa, nela e também nele. Porque aí a gente fica nessa história e quando a gente olha, nossa, não teve ereção, tabu. Né? Então, assim, se você não tem lubrificação, também não tem ereção, estamos todo mundo no mesmo barco, vamos fazer alguma coisa que ajude todo mundo. Né? Então, assim, vamos entender que essa estimulação vai gerar prazer e em resposta a esse prazer eu vou ter excitação. Excitação é o quê? Início de ereção nele, ficar gordinho ali na genitália dela. E se eu puder dar uma outra dica, vamos explorar o sexo não penetrativo. Né? Então, assim, é o momento. Se a gente entender que o puerpério, por exemplo, ou outros momentos em que às vezes a penetração não fica tão possível, né? Menopausa, enfim, momentos em que eu posso explorar um sexo que muitas vezes é muito mais prazeroso para a mulher. Né? Que ela não vai estar com medo de engravidar, que ela não vai estar com medo de sentir dor, que ela vai de novo descobrindo caminhos de prazer. E ele, por exemplo, não precisa ficar preocupado se está tão ereto, se não está ereto, que enfim, não é sobre isso. Né? Então, se pudesse um momento em que a gente vai se encontrar e vamos trocar carícias gostosas, como a gente fazia lá atrás da moita, né? Então, assim, uma vez uma paciente me disse isso, ela disse, não, é maravilhoso, porque a gente fica fugindo do bebê. Né? O bebê tá ali no cantinho, a gente vai ali no banheiro, aí começa alguma coisa. Claro que não dá tempo de terminar, mas aí fica aquela coisa, né? Aí o bebê, não sei o que, o bebê acordou. Então, assim, ótimo. Jennifer falou de uma outra coisa que é super importante, seios. Então é isso. Quem tem os seios como um ponto muito importante do script sexual vai sofrer na amamentação. Quando ele sugar, se ele sugar, provavelmente vai sair leite. Quando você tiver orgasmo, vai fazer assim, vai sair leite. Né? Então, ou vocês sexualizam isso, ou vocês fazem no banho, ou vocês botam o sutiã, né? Então, assim, Eu achei interessante. Eu achei interessante isso que ela trouxe, de que o povo diz que se o marido mamar, sugar o leite, que a criança vai cismar. Com certeza não tem evidência disso, porque ninguém parou para... Eu também acho pouco provável. Agora, nem todo homem vai gostar do gosto do leite materno. Né? Então, possa ser que a pessoa não queira, mas se ele está disposto, eu acho pouco provável que isso ocorra. Não, né? O que você só precisa é tomar o banho depois, antes de dar o peito para a criança. Sim, sim.
Né? Mas assim, eu acho pouco provável isso. eu nunca vi criança enjoar de leite materno. Criança precisa de muito estímulo para enjoar de leite materno, né? A gente sabe que são outras coisas que fazem as crianças que são disruptores da amamentação, né? Bico artificial, enfim, mãe fazer sexo, definitivamente não. Mãe ganhar um estímulo no seio, se tá todo mundo gostando daquela história. É a melhor coisa que a gente pode fazer por essa mãe, porque mãe feliz é o que faz bem pro neném. Não é? Não, e se a gente lembrar que o sexo prazeroso vai elevar a ocitocina, elevou a ocitocina, a mulher vai ter mais leite. É isso que eu ia dizer, tem Né? mais chance E o desse leite, sair e o leite ele vai ali, né? saindo. E o leite que sai, por exemplo, o marido sugou, saiu o leite que vai vir depois não é o que ele tá. Então, acho pouco provável que essa história do marido da criança cismar do leite. Se joga, Janine. Eu amamentei 2 crianças ao mesmo tempo. Tá? Não vou falar da minha vida sexual, não. Vou falar da minha experiência de amamentação em tandem. O que mais tinha era criança se revezando, um para lá, outro para cá, 2 crianças, no final o pessoal já estava todo em pé mamando. E ninguém enjoou do leite por causa disso, né? Então, assim, não é sobre isso. Eu acho que é mais uma dessas coisas que colocam na nossa cabeça para restringir a nossa sexualidade. Uma outra coisa É isso que eu ia dizer, né? que é super importante é assoalho pélvico, né? Então, não estou aqui falando para vocês fazerem pompoarismo para ficar apertadinha, não é nada disso. Eu estou falando que o assoalho pélvico, o que é o assoalho pélvico? Aqueles músculos que sustentam o nosso corpo, né? Então, os músculos que fazem a gente conseguir segurar o xixi, que fazem a gente conseguir contrair, relaxar o ânus, a vagina, toda aquela região. São músculos que trabalham muito durante a gestação, que trabalham muito durante o trabalho de parto, a despeito da via de parto. Então, mesmo quem tem cesárea, muitas vezes precisa fazer um certo cuidado desse assoalho pélvico, né? Quem tem parto normal precisa. Às vezes, quando a gente tem laceração dessa musculatura, ou por episiotomia, ou porque precisou, teve uma laceração um pouco maior, de 2º grau, de 3º grau, e precisou costurar, se a gente tem alguma ruptura desse músculo, que é muito comum acontecer, né, ao longo do trabalho de parto, a gente vai precisar esperar esse músculo se reabilitar. E esse músculo é o que faz contrair, né? Então, muitas mulheres, eu já ouvi falar no consultório, vão ter medo de perder urina durante o orgasmo. Isso é muito comum e é muito comum que isso se mantenha, porque se a gente não reabilita essa musculatura, ela não volta sozinha para o lugar. Tá? Ela continua sofrendo a ação do tempo, a gente precisa fazer uma certa musculação ali. E quando eu falo de musculação, É por isso que hoje em dia... Tá? Não é para ver vídeo de pompoarismo, é para ir atrás de um profissional de fisioterapia que possa me orientar. Então... Aline, e é por isso que uma das coisas que a gente fala é que hoje não se faz mais, a orientação não está se fazendo mais a episiotomia, porque as lacerações, elas são de pequeno, costumam ter em mais de um canto, mas de menor porte do que aquele corte grande, e acaba trazendo prejuízos para a mulher nessa questão. Porque corta-se ali, aí é muito mais ponto, é uma cicatriz maior, um músculo que vai demorar um pouquinho mais. Já tem várias evidências que não há necessidade nenhuma de se fazer, né? Mas infelizmente a gente sabe que os médicos ainda são fãs, porque eles não querem ter a paciência de esperar o bebê, a expulsão do bebê, o parto naturalmente acontecer, né? Quer que nasça logo, aí quer cortar para poder puxar a criança, a gente sabe. Mas assim, mas é como você disse, é algo que precisa estar preparado. E quando a gente estava falando de dor, né, que até uma pessoa falou por que dói, a gente tem que pensar, às vezes a dor é porque não está lubrificado, às vezes a dor é uma posição que não está sendo favorável, tem que saber se essa dor é na penetração ou é no toque, porque será que eu fiz uma cesárea, eu estou com uma cicatriz, a pessoa que perguntou foi uma cesariana que ela fez, será que já estava tudo ok, bem cicatrizado para uma relação? Eu tenho que entender. Agora, porque se eu tenho dor e eu não faço um trabalho para que meu corpo esteja pronto para aquela penetração, a tendência é, de fato, eu ficar com receio. É o que acontece com muitas mulheres que têm vaginismo, que elas têm uma... Cada vez que elas vão pensar na penetração, parece que já começa a doer, porque já contrai involuntariamente. Né? Esse ponto que você está trazendo é muito importante. A gente vai fazendo o ciclo da dor. Então, se eu me sinto obrigada a transar com dor por qualquer motivo que seja,
né? Mesmo que seja, por exemplo, o profissional de saúde que diz assim, não, vai fazendo que vai melhorando, né? Já ouvi isso no consultório, que a pessoa ouviu do ginecologista, não, vai fazendo que vai melhorando, no início é assim mesmo. E o que eu posso falar da minha experiência como terapeuta da sexualidade, não vale a pena a gente brincar com dor, né? Porque dor é uma coisa que o corpo vai experimentar e vai reagir, às vezes vai reagir contraindo, às vezes vai reagir mudando a maneira como eu começo a perceber o estímulo excitatório. Então, assim, não faz sentido a gente incorporar a dor ao sexo. Então, assim, a penetração tá doendo? Ideal, procura um fisioterapeuta pélvico. Tem 1000 manobras que eles podem fazer. Eles podem ver se o tecido está funcionando direitinho, se a cicatriz está ok. Podem trabalhar essa cicatrização. Podem ajudar de diferentes maneiras. Podem ajudar a ir ganhando de novo elasticidade ali naquela região. Eles podem te ajudar de 1000 formas, né? Inclusive a melhorar a lubrificação, tudo isso. Tem 1000 formas que eles podem te ajudar remotamente. Eles atualmente na pandemia estão podendo trabalhar remotamente. Então aproveite. Se não tem um aí do seu lado em Aracaju, procura na internet que tem um monte de gente boa que faz isso. Tem inclusive gente boa nos assistindo, né? Que faz isso. Então, se vocês puderem cuidar disso, não entender que é uma coisa que vai passar, não entender que é parte inerente do processo, não, nunca é parte inerente do processo transar com dor. Então, se vocês puderem dizer, olha, tá doendo, é a chave da gente fazer uma outra coisa. Vamos fazer outras coisas que são super interessantes aqui agora nesse momento. Até eu muito excitada, muito querendo, para aí a gente tentar. É interessante isso, quando a gente pontua de fazer outras coisas, porque ainda tem muitas pessoas que limitam o sexo à penetração. Sim. Né? Esquece que tem várias formas de se fazer sexo, né? De experimentar. E de estímulo, cada um precisa descobrir o que é que funciona como estímulo excitatório para você. Porque o que funciona para mim é diferente, pode ser diferente do que funciona para você, pode ser diferente do que funciona para uma outra pessoa. Então, cada um vai precisar pensar, neste momento meu de vida, o que é que me excita. A pessoa pode se excitar vendo o marido cozinhar. Daí se empolga, se excitou, gostou, já dali já vai para um caminho. Então, cada um tem uma forma de estímulo diferente. Né? Às vezes assistindo um filme a dois, né? Um filme romântico, um filme que tem toques, né, de sensualidade, de sexualidade, pode funcionar com estímulo. Agora, cada um vai ter que descobrir no próprio corpo o que é que funciona de estímulo e no externo o que é que vai funcionar. Da mesma forma que precisa identificar o que é que faz eu perder o desejo, perder a vontade. Eu preciso entender, né, o que é que está acontecendo naquele contexto que não está me ajudando a ter desejo. Né? E isso é importante. E se vocês conseguirem entender que é reaprendizado para todo mundo, e for um reaprendizado gentil, né? Assim como a gente costuma dizer na ACT, terapias contextuais, se a gente tiver uma certa gentileza, uma certa compaixão de mim, do meu parceiro, de nós, né? Desse casal que a gente tem saudade, que agora está vivendo esse momento. Se a gente conseguir fazer isso com gentileza com todo mundo, pode ser gostoso esse momento de aprendizado, né? De redescoberta. E aí, claro, acho que transar no banheiro, em pé, quando eu tô com dor, não tem a menor condição de ser razoável. Ah, aí eu vou lá fazer um sexo oral no meu marido só para ele parar de me encher o saco. Não tem condição de isso se sustentar no longo prazo, pegar nojinho desse homem muito rápido. Né? E aí começa a dar aversão mesmo. Exato, vai pegar nojinho. Né? A cultura popular é sábia, é científico isso, pega nojinho, começa a fazer um processo de nojo. Então, se a gente puder entender, né, que a gente vai aprender e que pode ser que ali no banheiro, enquanto ou na cozinha, enquanto a gente está ali esquentando uma mamadeira, pode ter uma coisa que é gostosa, que não precisa virar sexo. Pode ter um contato, pode ter um carinho, pode ter um beijinho.
E que aos poucos, pode ser que aquele sexo mesmo só vai surgir lá daqui a 3 meses, mas que algumas coisas a gente vai fazendo por enquanto. E que podem ser legais, né? Que podem juntar a gente de novo, podem contribuir para o nosso vínculo, para o nosso bem-estar enquanto dupla, né? Aline, teve uma pergunta que a gente não trabalha com medicação, né? Nem eu, nem você. Dentro da psicologia a gente não trabalha. Mas teve uma pergunta que fizeram, né? Sobre se tem medicações naturais que possam melhorar a libido. Eu acho que medicação é o último recurso que a gente pensa, né? Primeiro a gente precisa entender o contexto, né? O que é que eu posso? Acho que não é sobre isso, né? Assim, de tudo que a gente está falando aqui, porque quando a gente fala de medicação, a gente tende a achar que é alguma coisa de origem biológica, e não é. Tanto que se você for pegar aquelas mulheres de antigamente, elas tinham um filho por ano. Quem tem um filho por ano não está passando por isso, né? Ou pelo menos não está considerando isso no script sexual, né? Isso não é sobre desejo, é sobre fazer sexo. É outro papo. Então, assim, se a gente puder entender que não é biológico, né? Não é só porque eu estou amamentando, não é sobre isso. E que se eu pensar em usar uma medicação, eu provavelmente vou estar tentando mascarar isso, né? Agora, a má notícia é que não tem medicação nem natural, nem não natural que seja aprovada e que funcione para desejo sexual, gente. Infelizmente não tem, a indústria está aí há anos correndo atrás de uma coisa que faça as mulheres quererem transar. Imagina o dinheiro que isso não vai dar. Se Viagra já dava dinheiro à beça, imagina isso, né? Infelizmente não temos, tá? Nem natural, nem não natural. Agora, se você toma um chazinho de camomila e se sente cheio de desejo, continua tomando. Tudo bem também, né? A gente conhece esses processos psíquicos, tá funcionando para você, segue com isso. Mas acho que é alguma coisa que a gente não tem evidência científica para acreditar que é o que está de fato causando aquele efeito. E a importância, né? Nosso tempo tá a gente ainda tem 8 minutinhos. Da mulher entender mesmo, tanto a mulher quanto o casal. Nesse instante, Leonora falou assim: essa live os maridos deveriam estar assistindo. Sim, deveriam. E não deixem de convidar eles para assistir. Eu vou dar um jeitinho de salvar ela aqui, que é para poder vocês poderem chamar eles e eles assistirem. Conversar, para poder pensar juntos, vocês pensarem o que nós podemos fazer para que a nossa relação, né, se encaixe nesse processo de uma forma saudável. Né, possamos fazer essa transição de casal, solteiro para casal, com filho, viva. Né, uma relação boa, uma relação saudável, uma relação de parceria e de descoberta, gente. Porque é uma fase que vocês vão precisar descobrir novas formas de se relacionar sexualmente, se relacionar no dia a dia, nas ideias e em tudo mais. Né? E assim, se está tendo, ou na área, não na área sexual, mas se no próprio diálogo, no próprio contato, estiver tendo dificuldade, está tendo problema, isso vai impactar. É importante entender quais são os aspectos que precisam ser trabalhados. Desde um ambiente físico, né? Um ambiente de apoio, mas principalmente, como é que estão? O quanto eu estou admirando esse parceiro, o quanto esse parceiro está me admirando. E aí a gente não está falando de admiração, volta ao que a Aline falou. Não é o corpo esbelto, não é o corpo lindo, desenhado. O desejo vai muito além disso. A gente está falando de admirar como pessoa, tá? A admiração, ela faz com que a gente sinta mais prazer na companhia de alguém. Isso é com os amigos, isso é com família. Você quer ficar mais perto de quem você admira. E estando perto, as chances das coisas acontecerem vão aumentando. Então, assim, vamos entender o que é que está acontecendo em todo o processo para saber de que forma a gente pode se relacionar nesse contexto sexual. E aí, Aline, o que é que você fala agora? Que recado você dá para os parceiros, os homens, Aline? Os parceiros. Vamos fazer um apanhadão, um resumão, né? Vamos. Se você não quer ouvir 50 minutos, ouça esse último pedaço. Qualquer fenômeno bizarro na sexualidade é normal.
né? A tarefa é, vamos tentar entender qual é o caminho. Então, assim, tem desejo? Tem. Vocês só não sabem onde ele está. Eu imagino que ele vai ser secundário a uma excitação. Então, investe em excitação. Não está podendo chegar perto da genitália porque está machucada, isso, aquilo, outro. Vai para as costas. Não está podendo chegar perto do leite, do peito, não sei o quê, a confusão de leite. Estimula a barriga, estimula as coxas, estimula o bumbum, estimula o pescoço, atrás da orelha. Vamos explorando esse corpo. E dali a pouco, porque demora, porque primeiro ela tá cansada, depois ela vai, como se ela estivesse indo pra academia. Depois ela vai dizer, ai, que saco, tá bom, vou que vai ser bom depois. Então tem que esperar todo esse processo acontecer enquanto você tá dando os beijinhos. Ela vai pensar tudo isso, aí depois ela vai começar a se engajar, aí depois o corpo dela vai responder e os hormônios ainda vão atrapalhar um pouquinho. Aí vai demorar ainda mais um pouquinho, e aí quando você vê que a região ali da vulva dela, né, da vagina, em volta, tá um pouco gorducha, aí é hora de começar a fazer uma estimulação pelo lado de fora, assim, ó, com a mão inteira, assim, e aí vai deixando ela te direcionar. E se você puder conseguir fazer um sexo que não envolva penetração, nesse momento, a não ser que a sua parceira queira, te peça, diga claramente que para ela isso é muito importante. Aí você pode fazer sexo oral, você pode pedir para ela fazer sexo oral em você depois que ela já estiver muito satisfeita. Você pode pedir, vocês podem fazer uma penetração entre as duas coxas, que às vezes é gostoso, de frente ou de costas, né? De um jeito que não machuque a região. Vocês podem explorar outras formas de ter carícia, vocês podem se masturbar mutuamente. Tudo isso está liberado em todo o processo de gestação e parto, não precisa esperar nenhum resguardo. Tudo isso que eu falei, pode fazer. Se você não sabe fazer nada disso, entra na internet, compra um bullet, que é um negócio desse tamanho, que vibra sozinho, você só precisa segurar. E vai vendo aonde funciona. Quando ela disser, deixa aí, você deixa. Os estímulos, né? São os estímulos, né? Não, mas tem. E eu ainda digo, tem isso, tem a... Se você tiver o aparelho de massagem em casa, aquele que faz massagem, aquele também serve como estimulador, tá? Qualquer coisa, exatamente, qualquer coisa que vibre. E dá para usar. Aline, muito obrigada. Alguém perguntou aqui, é normal não ter vontade, nem passar pela cabeça vontade de sexo? É o que a gente estava falando. É o que a gente estava falando. A vontade de sexo, ela vai vir depois de tudo isso. Primeiro você vai um pouco assim, cansada, aí ele vai te convencendo. Bullet, B-U-L-L-E-T. Tá? E a vontade vai vir lá na frente. Quando a gente está cansada, a gente não tem vontade de transar mesmo e tá tudo certo. Vai sem a vontade, que a vontade vai chegando, tá? O que a gente está falando de vai sem a vontade, não é vai lá para penetração, não. Vai lá fazendo o carinho, beijar, aceitar a troca para a coisa acontecer. Eu acho que o Instagram vai derrubar a gente daqui a pouco. Tá, eu vou deixar gravado, foi ótimo. Aqui o que eu preciso escrever, que a pessoa está me perguntando. Bullet. Pronto, escreveu. Aí ela já viu aqui. Sil. Aí vamos começar, ou em outro momento a gente pode chamar, vocês tiverem dúvidas, quiserem saber algum outro assunto relacionado a isso, a gente pode ir mais adiante, né, Aline? Aline, esse é o horário dela também colocar as crianças dela para dormir. E aí ela... Eu acho que quando acabasse o desenho eu voltava. Botei o desenho lá. Que é para poder os meninos participarem. Eu acho que eles já estão acostumados com os atendimentos online. A Aline faz atendimento, tem 26 segundos. A Aline faz atendimento online, gente. Se alguém se interessar e quiser conversar, eu vou deixar salvo na live, eu vou deixar qual é o contato dela, vocês já viram. E pode começar a entrar em contato, né, Aline? Quem tiver questões que queira trabalhar. Lá no meu Instagram tem muita coisa, tem muita informação, tem um monte de lives que eu já fiz.